Estamos de volta e nesse nosso terceiro bloco nós teremos um bate-papo super agradável com a Leana, que é da TV Web Redentor, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E vamos continuar neste nosso tema de hoje, que é a santidade. A santidade que a Arquidiocese vem trabalhando, a causa dos santos, mas de modo especial a santidade da nossa juventude e o que representou para esses jovens a Jornada Mundial da Juventude. Nós teremos oportunidade de saber um pouco mais da Leana, como foi o seu trabalho durante a Jornada Mundial da Juventude, este evento que marcou definitivamente a história da cidade do Rio de Janeiro, como o maior evento que o calendário de eventos da cidade recebeu e certamente será, ao longo de muitos anos ainda, o seu maior evento. Leana, fala para nós um pouquinho como foi essa sua experiência de trabalhar na Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude marcou não só a história da cidade, mas marcou a minha história, porque é um evento que a gente vem preparando, sabendo todas as dimensões. Eu estive em Madrid na jornada de 2011, mas ver no Rio de Janeiro, a praia de Copacabana, uma praia que a gente frequenta, né, no Rio de Janeiro, ver aquela multidão de jovens, e você não vê briga, você não vê confusão, o pessoal do mundo inteiro, todo mundo um acolhendo o outro. Eu acho que esse acolhimento foi o que marcou realmente a Jornada Mundial da Juventude. Nosso programa hoje está dedicando um pouco sobre a santidade, né? Viver a santidade, buscar a santidade. Como você viu no rosto desses jovens esse sinal, essa busca de santidade? E o que me chamou a atenção também não são só esses jovens que vieram para a jornada, mas os jovens até do Rio de Janeiro, alguns jovens que eu convivo e que não costumam frequentar a igreja, que são católicos assim, mais ou menos, e com o Papa Francisco, com o testemunho desses jovens, eles tiveram assim orgulho de ser católico. Eu acho que todo mundo, o Papa Francisco trouxe isso, né? A gente tem orgulho de ser católico, orgulho de ir à igreja. Eu acho que os jovens, de uma maneira geral, agora buscam cada vez mais esse caminho da santidade. A gente percebe que durante a Jornada Mundial da Juventude, né, as nossas paróquias receberam então essa injeção de ânimo, né? As pastorais, as missas dedicadas aos jovens, né? Muitas comunidades têm uma missa onde os jovens se encontram com mais facilidade. A gente percebe que houve um acréscimo de jovens buscando, né, viver na comunidade essa experiência, né, vivida justamente através da Jornada Mundial da Juventude. Você é de uma comunidade, a Nossa Senhora da Paz, que teve uma participação extraordinária na jornada, né? O que você pode destacar da participação dos jovens da Nossa Senhora da Paz, dos jovens, que eu diria, do Padre Jorjão, né, durante a jornada? Os jovens da Nossa Senhora da Paz têm uma experiência de jornada, né? O Padre Jorjão sempre fez as excursões para as Jornadas Mundiais da Juventude. Então, quando começou a falar de jornada no Rio de Janeiro, os jovens da Nossa Senhora da Paz já estavam engajados, já estavam se mobilizando, participando de vários setores na organização da jornada. E foi um momento ápice, assim, né, gente? Tudo aquilo que o Jorjão passava de experiência, todo mundo pôde viver naquele momento. E a paróquia está cada vez mais viva, assim. As pastorais, a gente viu que teve um crescimento no Crisma, muitos jovens se inscreveram, todo o rito de iniciação cristã, o encontro de jovens com Cristo aumentou, assim, a procura. E até aqueles, como eu falei, aqueles que estavam já afastados da igreja, a gente viu que voltou. Assim, pessoas que estavam afastadas há muito tempo tiveram esse ânimo, né, com a jornada. Leana, uma coisa que eu gostaria de estar lembrando, eu encontrei você na Jornada de Madrid. Você, câmera, um microfone, correndo no meio das pessoas, tentando fazer matéria, buscando, você tem essa formação jornalística, é apresentadora da TV Web Redentor, e ali em Madrid você querendo fazer um trabalho, querendo conseguir um furo, conseguir uma matéria para trazer, porque havia a expectativa e a grande esperança que o Rio de Janeiro fosse escolhido. Queria que você falasse daqueles momentos seus lá em Madrid, andando no meio do povo, sem muito acesso, sem credenciamento, e tentando fazer o seu trabalho
e entrevistando e falando com aqueles jovens lá? Foi um momento muito importante, até para a minha vida profissional. A gente estava começando com a Web TV Redentor, era um veículo novo aqui na Arquidiocese do Rio. E a gente foi para Madrid meio sem saber o que encontrar. Eu lembro até que a gente chegou em Madrid no primeiro dia, na primeira noite, saímos para jantar, quando a gente viu uma multidão de jovens no meio da rua, no meio da praça, cantando, todo mundo cantando em várias línguas. Falei, nossa, tem que sair com a câmera. Então, assim, a gente ia jantar, a gente ia almoçar, qualquer coisa que a gente ia fazer era com a câmera, porque estava rendendo, tudo era matéria ali na rua. E aí eu fui para Madrid pensando assim, pô, vamos falar com as autoridades, vamos tentar falar com o cardeal, vamos tentar, quem sabe eu consigo chegar perto do Papa, não sei o quê. E assim, a gente não tinha acesso a nada, a gente não conseguia chegar nos lugares. E a gente foi fazer o povo, assim, a alegria do povo de estar ali. E aí é ali que eu percebi, pô, isso que é Web TV. O Papa, as grandes emissoras estão transmitindo. O meu trabalho ali é fazer o diferencial mesmo, é mostrar quem está ali na rua, quem está passando perrengue, quem está ali para evangelizar, para encontrar Cristo de verdade. E esse foi foi uma descoberta muito boa, e a partir daí foi como a gente veio trabalhar em 2013 aqui no Rio, também nesse lado, a gente estava lá no meio do povo, na areia, fazendo essa cobertura do que a pessoa estava sentindo naquele momento, a emoção das pessoas ao verem o Papa, e não preocupar tanto com o pronunciamento do Papa, e sim no retorno no que ele ecoava, né? É porque, como você disse, né, as grandes emissoras estavam cobrindo tudo isso, né? Tem aquela, a gente chama de imprensa oficial do Vaticano, né, que acompanha, e tudo que o Santo Padre fala, aquilo é transmitido e é colocado em toda a mídia, quer dizer, as pessoas estão acompanhando. O que nem sempre essas grandes mídias, né, conseguem cobrir é justamente essa experiência de rua, né? É aquele jovem que quando o Papa está passando, ele está chorando, aí o Papa acaba de passar, você vai conversar com ele, vai perguntar para ele, o que te emocionou? O que aconteceu com você nesse momento? O que você sentiu olhando para o Papa Francisco? Aí então você vai ter uma experiência nova, né? Você vai ter essa dinâmica nova, né? Aqui no Rio de Janeiro, você teve essas experiências, você teve esses momentos? Vários momentos, a gente sempre estava na areia, lá no meio do povo. Eu tentei chegar perto na missa de encerramento, na missa de envio do Papa, que foi uma missa, assim, para mim foi o momento mais marcante. A gente vê aquela multidão na praia de Copacabana e nas horas, assim, as pessoas respeitando aquele momento, né? Aquele momento da missa, aquele momento litúrgico. Foi um momento que me marcou muito, me chamou muita atenção. E aí a gente tentou chegar perto do pessoal, a gente já estava imaginando o que podia ser lá na Cracóvia, a gente querendo chegar perto de alguns poloneses, eu procurando grupos poloneses, e aí quando a gente encontrou, aí a gente fiquei, vamos ficar aqui que daqui a pouco o Papa vai anunciar, se for realmente na Polônia, a gente vai entrevistá-los. Aí o Papa anunciou que seria lá, eles começaram a fazer festa, e aí na hora que eu fui entrevistá-los, ninguém falava inglês, eu fiquei impressionada. Eles falando polonês, eu não entendia nada. Mas eles sabiam que eu queria perguntar o que eles estavam sentindo, qual era a emoção de ter uma jornada lá. Mesmo sem eu falar nada, eu coloquei o microfone, eles deram o depoimento, depois eu consegui alguém para traduzir para mim lá o polonês deles. Então, assim, a gente se entendia meio, aquela questão a gente estar falando a mesma linguagem, mesmo sem um entender o idioma do outro. Isso me chamou muita atenção. Aconteceu muitas coisas no ano de 2013 na sua vida. Teve a Jornada Mundial da Juventude, você pôde fazer um trabalho extraordinário, né? Vivenciou todo esse momento. Você teve a oportunidade de ir numa missa reservada do Santo Padre, lá no Sumaré, onde o Papa celebrou somente para os seminaristas e alguns padres, e você, como a imprensa, né, da Arquidiocese, a Web TV Redentor, teve a oportunidade de estar neste momento, né? O que você traz, assim, de recordação daquele dia, daquela quinta-feira? Nossa, foi maravilhoso. A gente não tinha certeza se a gente ia conseguir entrar no Sumaré, que era a residência onde o Papa estava, mas a gente falei, vamos arriscar. A missa era 6 da manhã. Então, 4 horas da manhã eu já estava acordada, já tinha me arrumado. Estava chovendo, né? Fez frio aquela semana, no Sumaré, no alto, bastante frio. E eu fiquei lá na porta. Aí eu e um câmera na porta, a gente, vamos tentar entrar. Mandando mensagem para o Dom Orania, que estava na porta. Faltando
1 minuto para a missa começar, veio um segurança italiano forte, mandou a gente entrar. Aí quando a gente foi entrar, ele fez, para aí. Na hora que a gente parou, o Papa passou assim do nosso lado, que ele estava já para começar a celebração. Aí fiquei numa emoção, assim, e me marcou muito, porque foi uma missa celebrada pelo Papa Francisco, mas as palavras dele, é impressionante como ele fala, a gente entende a clareza do que ele está falando, nem parece que é o Papa que está falando. E ele falou muito sobre a questão aconteceu do Evangelho, né? Ele falou muito da questão da confissão, da importância da confissão. Ele brincou muito com os seminaristas, achei também esse lado dele, esse humor muito engraçado. Ele falando com os seminaristas da importância da confissão, da gente não ficar trocando de confessor dependendo do pecado. Então foi muito importante assim, a mensagem que ele deixou naquela missa. Me tocou muito, me chamou muita atenção enquanto católica, não só enquanto repórter, que eu consegui fazer uma matéria ali maravilhosa, um furo jornalístico, mas enquanto cristã, assim, a mensagem que o Papa deixou foi muito importante. Liana, qual é a mensagem, né, sobre santidade aos nossos jovens que você deixa hoje no nosso programa? Que é possível, né? A santidade é possível. As pessoas acham que ser santo é uma coisa está muito distante da nossa realidade. Não está. É o que a gente tem que buscar todos os dias. Todo dia, quando a gente levantar, a gente tem que buscar a santidade. E mesmo tropeçando, não sendo possível hoje, amanhã eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor e para buscar essa santidade. Eu acho que esse é o principal, a gente saber que não é uma coisa distante da nossa realidade, que a gente tem que buscar isso sim. Então, essa foi a mensagem que a Liana nos deixou. A santidade é possível e você pode conquistar. Cada dia uma parte, cada dia um pouquinho, um dia após o outro. E você vai fazendo a sua caminhada de batizado. O batismo seu já é o primeiro sinal que você foi convidado, que você foi convocado a se tornar santo. Então, nosso programa hoje se despede. Na próxima semana, mais um programa especial feito para você, aqui na TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.